Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado em temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje o nosso papo é sobre um tema essencial para o futuro das organizações, a gestão do conhecimento. Esse ativo invisível que sustenta a inovação, a produtividade e a sustentabilidade de qualquer negócio. E para essa conversa, eu tenho comigo 3 convidados que vivem intensamente esse tema na prática. Luiz Carlos Bueno, nosso diretor-geral e fundador da Wisdom. Posso acrescentar uma coisa? E seu carrapicho nos podcasts. Sempre presente. Leila Tâmela, diretora da Unidade Rio de Janeiro, e Marcelo Bispo, diretor da Unidade Bahia. Sejam muito bem-vindos, Luiz, Leila e Marcelo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Aline. Sempre um prazer estar aqui no Papo de DHO, e esse tema é realmente um dos mais desafiadores do nosso tempo. Oi, Luiz, Marcelo, Aline. Uma alegria participar novamente, ainda mais para falar de um tema que conecta cultura, pessoas e estratégia de uma forma tão abrangente. Oi, Aline, Leila, Luiz. Aqui tudo em paz. Aliás, na Bahia vai estar tudo sempre em paz. É um grande prazer estar aqui com vocês. A gestão do conhecimento é um assunto que realmente desafia e inspira todas as organizações, porque na realidade condiciona a existência, a sobrevivência das organizações. E é disso que vamos falar hoje. Com certeza, Marcelo. Bom, para começar, Luiz, muita gente ainda associa a gestão do conhecimento a um sistema, uma biblioteca de documentos ou algo tecnológico. Mas, na verdade, o conceito é muito mais amplo do que isso, não é? Exato, Aline. Tecnologia, como você mencionou, biblioteca, videotecas ou fototecas são apenas meios para o registro e manutenção de informações. Gestão do conhecimento é um processo estratégico que tem como objetivo mapear, preservar, disseminar e piramidar o que a empresa já sabe e o que é denominado como estratégico interno, bem como identificar, absorver e internalizar aquilo que ela ainda não sabe, mas que ela vai precisar para garantir a sua diferenciação no mercado ao longo do tempo. Portanto, é um movimento contínuo de mapear, organizar, preservar, compartilhar, acessar, aplicar, analisar, mensurar e piramidar. É longo, né? É cansativo, mas na realidade é isso mesmo o processo. Conhecimento que existe na empresa para transformá-lo em valor real para ela e para seus acionistas. E é super interessante a gente notar, né, prestar atenção, que conhecimento vai muito além do que está registrado. Existe o conhecimento tácito, aquele que está na cabeça de uma ou de poucas pessoas, que foi acumulado através de suas experiências na prática cotidiana. Transformar esse conhecimento tácito em algo acessível, ou seja, torná-lo explícito, é o que gera vantagem competitiva sustentável. Leila, esse é um processo que exige mudança cultural profunda, né? Porque ele depende da disposição das pessoas em compartilhar o que sabem. E isso não é uma coisa fácil. As empresas muito hierarquizadas ou internamente muito competitivas, nessas empresas o fluxo fica bloqueado. Por isso, a liderança nesse caso tem um papel central, o de criar um ambiente de mudança, um ambiente de confiança, onde dividir saberes é visto como um sinal de força e não de perda de poder. Estamos falando, na realidade, da multiplicação e compartilhamento de conhecimentos. Ou seja, se eu fosse resumir um pouquinho tudo isso, eu diria que é mais do que uma ferramenta, que a gestão do conhecimento é uma filosofia de gestão.
É um modo de pensar, de sentir e de agir, que conecta propósito, pessoas e também processos. Leila, o artigo da Wisdom sobre esse tema reitera que o capital intelectual é hoje um dos principais diferenciais competitivos das organizações. Gostaria de saber por que, na prática, o conhecimento se tornou esse ativo tão decisivo, tão importante. Porque o mundo mudou, Aline. Antes, o valor de uma empresa estava em seus produtos, máquinas, instalações e patrimônio. Hoje, tem-se plena consciência de que esses indicadores é fundamental agregar as pessoas que fazem parte dela, pois são elas que pensam, que criam soluções, que superam desafios. São as pessoas que se desenvolvem. A organização não se desenvolve em mesa e cadeira, se desenvolve através das suas pessoas. O conhecimento é o motor da inovação. Isso está nas pessoas. E sem ele não tem evolução. Empresas que conseguem mapear seus conhecimentos críticos, estruturá-los, disseminá-los e aplicar o conhecimento de seus talentos são mais ágeis e sustentáveis. Aline, eu concordo com a Leila. E há um ponto importante, como o conhecimento precisa estar disponível, já que deixá-lo na mente de poucas pessoas é um risco enorme. A empresa precisa definir, adotar e manter métodos estruturados que permitam transformar conhecimentos individuais ou tácitos, como a Leila já comentou antes, em parte de seu patrimônio, ou seja, em capital intelectual ou conhecimentos denominados explícitos. São os conhecimentos explícitos que irão garantir a sua continuidade, mesmo quando os detentores desses saberes mudarem de posição, aposentarem ou deixarem a organização. Luiz, e quando isso ocorre, os resultados aparecem rapidamente. A produtividade aumenta, os erros diminuem e a tomada de decisão se torna mais assertiva, porque as pessoas têm acesso ao histórico, às lições aprendidas, às práticas definidas, ou seja, o conhecimento compartilhado gera valor mensurável. Muito interessante todos esses pontos que vocês trouxeram. Acredito que seja essencial o equilíbrio, né? Entre o estratégico e o humano. Afinal, não se trata só de eficiência, mas de cultura, certo, Leila? Claro, claro. A gestão do conhecimento trata também do pertencimento. Quando uma organização valoriza o saber das pessoas, das suas equipes, cria espaços de troca, ela transmite uma mensagem muito poderosa. O que você sabe importa. Isso gera engajamento, autoestima e conexão com o propósito da empresa. Com certeza. Agora trazendo um pouco mais para o lado prático. Luiz, quando nós falamos sobre estruturar um processo de gestão do conhecimento, por onde a empresa deve começar? Vamos lá, Aline. A implantação desse processo envolve diversas ações estratégicas que acabam, como você volta e meia nos podcasts pergunta, interligando vários subsistemas de DHO. E nós podemos sequenciá-las como segue. O primeiro passo é a alta direção definir qual será a política de gestão do conhecimento que deverá ser implementada na empresa. Esse vai ser o grande balizador. O segundo passo e que já, de certa forma, deverá estar contemplado nessa política, é a alta direção designar um comitê que vai ser o guardião dessa missão. Definir tanto e caberá a esse comitê elaborar propostas e obter a aprovação sobre como estruturar e gerir o processo de gestão-conhecimento, quanto como assegurar o engajamento das lideranças de suas equipes
no que tange a sua adequada estruturação, preservação e melhoria. Porque, de novo, gestão do conhecimento não é um processo que tem início, meio e fim. Ele tem início, ele tem completou a estruturação, completou a reunião de todos os conhecimentos, ele entra num ciclo contínuo, de melhoria contínua. O terceiro passo é identificar quem são os detentores e mapear os conhecimentos críticos ou estratégicos. E, em seguida, uma vez concluído esse mapeamento, classificar as informações tácitas mapeadas com base na sua taxonomia ou criticidade estratégica. Porque nem todo conhecimento tácito será, de fato, super relevante. Eu me lembro de um caso numa indústria petroquímica, onde nós fizemos esse trabalho, que um dos conhecimentos tácitos no forno que calcinava o produto deles é que tinha um cara que era um técnico especializado, um profissional de ensino médio técnico, mas com larga experiência, que para balancear o forno tinha que dar umas marretadas em alguns pontos para o forno entrar no lugar certo e rodar direitinho. E só ele sabia onde é que ele tinha que dar as marretadas. E isso teve que ser levantado com foto, indicando o lugar certo, de abacate, para ser documentado. E foi para a fototeca. Foi para o vídeo, foi para a videoteca. Bom, o passo seguinte, o quarto passo, eu diria que é definir plano para atrair talentos para as áreas e posições da cadeia de valor que se mostrem mais vulneráveis. Porque tal qual a gente viu no planejamento de sucessão, a situação é similar. Tem determinadas posições que você, para desenvolver o profissional, primeiro, só desenvolve internamente, você não consegue encontrar no mercado. E esse desenvolver internamente toma muito tempo. Então você precisa dimensionar o seu headcount, de repente, nessa área, com um pouquinho mais de folga, para garantir que você tenha, que o pipeline não vai ficar, se alguém sair ou aposentar, tararau, não vai ficar, a coisa não vai ficar parada. Então isso significa esse quarto passo. Para onde eu preciso atrair talentos, sejam internos ou externos, para essas posições da cadeia de valor que foram mapeadas como as mais vulneráveis. O quinto passo é definir plano de capacitação focado em transformar conhecimentos tácitos em explícitos. E aí você vai reunir quem vai passar esse conhecimento são aqueles os detentores dos conhecimentos que foram, depois da taxonomia, classificados como os mais críticos e estratégicos. E aí esse plano de capacitação não é só teoria, é teoria e prática. E que mais? O sexto passo é conectar o processo de gestão do conhecimento ao sistema de gestão de desempenho. Porque essa vai ser uma forma de você mitigar o risco do que o Marcelo puxou antes, numa empresa que é internamente muito competitiva, tal, e de alguns profissionais falarem: informação é poder, não vou passar nada. Então você tem que mudar as interfaces com os outros subsistemas para que isso seja reconhecido e seja recompensado. E aí você vai integrar o sistema de gestão de desempenho com
os pilares metas e competências comportamentais, como a gente tratou, as competências comportamentais tratamos no episódio 4, e fazer a integração disso com o programa de remuneração variável e mérito adotado pela empresa. O 7º passo é estruturar e implantar o conceito de carreira Y. Porque muitas vezes, nas carreiras de contribuição individual, você tem aquilo que é o normal. Muitas vezes você vai ter o júnior, o pleno, o sênior, aquelas que o júnior tem que vir de outro lugar porque ele é muito borrachinha. Então você vai ter o pleno e o sênior, mas nem sempre você tem níveis de senioridade acima. E aí precisa de ter todo um critério de como vamos reconhecer e recompensar especialistas nas carreiras de nível superior, pelo menos da cadeia de valor, e os técnicos especializados, que são os profissionais mais experientes, é o final da carreira de ensino médio técnico e que já, de certa forma, equivale ou está muito próximo do nível do especialista de uma carreira, do engenheiro júnior de uma carreira de nível superior, de área da cadeia de valor. E para quê? Para ampliar os recursos da empresa, para reter os detentores de conhecimentos críticos. E por que eu quero retê-los? Por causa do conhecimento que ele detém, é o primeiro grande argumento. E o segundo argumento é não correr risco de que os conhecimentos que ele detém sejam levados para a concorrência. Dá para perceber, Luiz, que você é apaixonado por esse tema, né? Gosto muito. E para fechar, eu acho que é importante dizer também que, finalmente, né, a gente precisa preparar as lideranças da empresa com ações estratégicas complementares que podem ser implementadas, processo de assessment, que a gente já falou, com coaching para as lideranças de potenciais líderes, que costumam fazer parte do planejamento de sucessão. Leila, você não deixou molhar o bico, eu ia chegar aí. Mas tudo bem. Já te ajudei. Falou. Eu estou entendendo que isso aí foi um sutil corte. Mas tudo bem. Yes. Bola para frente. Luiz, eu como bispo, né, estou compreendendo agora que existe um papa no assunto que é você. Então, na sequência aí do Papa Luiz, no tema gestão do conhecimento, é aqui que a gente faz um link com o início desse episódio, né, quando o próprio Luiz falou do ciclo vicioso da gestão do conhecimento. Virtuoso, você quis dizer virtuoso. Sim, ciclo virtuoso da gestão do conhecimento que passa por etapas, né? Quais são essas etapas? Identificar, mapear, preservar, compartilhar, aplicar, mensurar e disseminar conhecimentos. Esse é um processo contínuo que nunca se encerra. E um outro aspecto importante é que a cada ciclo a empresa aprende mais, se torna mais robusta e mais resiliente. E é importante também a gente trazer que não existe um modelo único. Cada organização tem o seu jeito para conceber a gestão do conhecimento, que vai ser adequado à sua cultura, sua arquitetura, à sua realidade organizacional. O essencial é que ela seja intencional e sustentada pela liderança, não um evento isolado, mas uma prática contínua. Excelente ponto, Leila. Luiz, eu gostaria de dizer que eu adorei o caso que você contou e fiquei imaginando como seria registrar esse procedimento da marretada, colocando em fotos, marrete aqui, para que o forno funcione. Achei excelente. Mas é verdade. Bom, continuando. Falando em sustentabilidade agora.
Luiz, você costuma comentar que o processo requer investimento em ações integradas e contínuas, e não apenas reuniões pontuais sobre o tema. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós como isso se traduz no dia a dia. Ok, Aline. No dia a dia, significa criar sistemas e rituais de aprendizado. Pode ser um programa de mentoria, um banco de lições aprendidas, uma plataforma colaborativa, podem ser círculos onde os profissionais que estão envolvidos num determinado tema, círculos de aprendizado, onde eles se reúnem e discutem ou analisam as lições aprendidas ultimamente para ver o que deve ser registrado e o que não precisa ser registrado, porque de repente já está nos procedimentos operacionais. O que é importante é saber, a gestão do conhecimento, ela não compete com os procedimentos operacionais de uma empresa. Então, você não vai necessariamente mudar os procedimentos operacionais, mas vai criar o processo de gestão do conhecimento onde aquilo está acumulado e complementa os procedimentos operacionais. Também significa reconhecer quem compartilha conhecimento para que a cultura da troca, como o Marcelo já comentou, seja valorizada e se perpetue. Aline, e isso só acontece, abordando um outro aspecto, quando a alta direção acredita genuinamente no processo. Se o exemplo não vier de cima, a gestão do conhecimento será apenas um discurso bonito, mas sem aderência real. Pois é, Marcelo. Esse papel das lideranças também. Fomentar com que a empresa aprenda internamente com o que acontece dentro dela, né? Eu começo a ficar preocupado porque em todos os podcasts a gente enfatiza muito a liderança. Daqui a pouco as lideranças vão dizer, vocês estão enchendo a gente de trabalho. Pois é. É isso aí. Leila, você costuma dizer que a gestão do conhecimento é, antes de tudo, um processo de mudança cultural. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós por quê. Pois é. Essa imagem de que informação é poder, ela tem várias vertentes, né? E, às vezes, isso é considerado um ato de proteção. Mas, na verdade, a gente precisa estabelecer confiança. Compartilhar conhecimento é um ato de confiança, que requer abertura, sinceridade, reconhecimento mútuo e também capacidade de lidar com informação desagradável. Às vezes tem umas verdades chatas que a gente tem que olhar também. Nem tudo é 100% muito bom, né? Então a gente tem que, dentro das organizações, também saber lidar com isso. Então, as lideranças precisam modelar esse comportamento. Serem as primeiras a compartilhar informação, a pedir ajuda e a valorizar efetivamente e objetivamente as contribuições das equipes. Leila, e o interessante é que tudo isso cria um ambiente de aprendizado coletivo. Esse é o grande mote. Quando o líder transforma a informação em diálogo e transforma o erro em oportunidade de crescimento, a equipe aprende mais rápido, a equipe cresce junto com a liderança. E o aprendizado, de fato, ocorre. E há também o lado estratégico, Marcelo. Sim. A liderança deve alinhar a gestão do conhecimento à estratégia de negócio. As duas coisas não funcionam separadas, garantindo que aquilo que é aprendido e compartilhado esteja em sintonia com os objetivos da empresa. Sem essa conexão, o processo não se sustentará ao longo do tempo. Então, no fundo, nós estamos falando de uma organização que aprende, onde cada integrante da equipe é parte de um ecossistema de saberes. E ele se renova continuamente. Isso mesmo.
Uma organização que aprende é aquela que transforma experiência em capital intelectual. E é isso que garante sua vantagem competitiva. Que tema interessante esse de hoje. Bom, nós vimos que a gestão do conhecimento não é apenas sobre sistemas ou processos, é também sobre pessoas, cultura e estratégia. É sobre transformar o que cada um sabe em força coletiva, em aprendizado compartilhado e em resultados sustentáveis. Agradeço imensamente a presença de vocês, Luiz, Leila, Marcelo, por trazerem essas reflexões tão ricas e práticas sobre esse tema essencial. Eu passo a palavra para vocês para uma breve despedida. É ótimo conversar sobre esse tema, né? Porque falar sobre isso é falar sobre o futuro. E como as empresas podem crescer valorizando o que tem de mais precioso, as pessoas. Perfeito, Leila. Esse é um tema que realmente conecta o humano ao estratégico de forma única. Por essa razão que é tão desafiador para as empresas. Aline, para mim também foi muito prazeroso o nosso diálogo de hoje. Passo para o Luiz. Aline, mais uma vez eu agradeço e espero que esse papo inspire nossos ouvintes a olharem para a gestão do conhecimento como um verdadeiro diferencial competitivo das organizações. E se você observar o Campeonato Brasileiro, você vai ver que os juízes estão sendo muito questionados. Você não levantou o cartão amarelo quando a Leila cortou a minha fala. Mas tudo bem. Deixei passar. Bom, a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de DHO. Quer saber mais sobre esse ou outros programas da Wisdom? Acesse o nosso site www.wisdom.com.br. Lá você também encontrará na nossa área de downloads artigos, um artigo sobre o tema de hoje. No próximo episódio, nosso tema será PWR, Pesquisa Wisdom de Remuneração, Indústria, Comércio e Serviços. Se quiserem nos enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, teremos prazer em respondê-las. Basta enviar para o e-mail wisdom@wisdom.com.br ou para o nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal para não perder os próximos episódios. Até breve! E lembre-se, o conhecimento compartilhado é o que realmente move as organizações.